Olá, está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. A partir de agora, eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Como evitar golpes com cartão por aproximação ou pelo Pix? Levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que com a pandemia, 27 milhões de procedimentos em saúde deixaram de ser feitos. Homens do Corpo de Bombeiros e mais voluntários ajudaram a resgatar um jovem na Serra do Mar, no Paraná. Você confere essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. As facilidades estão aí. Pix, pagamento com cartão por aproximação, tudo muito simples. Mas junto com esses sistemas vieram também os golpes. Confira na reportagem como se prevenir. Hoje, para fazer um pagamento, você nem precisa mais de senha, basta aproximar o cartão e pronto. Sistema que conquistou os brasileiros, cresceu mais de 500% e já movimentou 53 bilhões de reais. A tecnologia dos cartões de pagamento é uma tecnologia chamada de NFC, que significa Near Field Communication, que em português seria comunicação por campo cercano. Tá? Essa tecnologia é uma tecnologia que foi patenteada em 2003, mas lá pelo ano 2010, mais ou menos, passou para os telefones celulares inteligentes também. Facilidade que chamou a atenção dos golpistas. A máquina só funciona a menos de 10 centímetros de distância. E na aglomeração a gente não sabe se o que está encostando é uma bolsa, é uma pessoa, então a gente não tem como detectar. E esse pagamento vai ser efetuado e a gente às vezes nem percebe que o pagamento foi efetuado. Tá? A menos que a gente tenha o controle na hora de ver que o pagamento foi, mas é muito difícil a gente estar controlando o tempo todo a conta do banco. Outra modalidade muito utilizada é o Pix. O sistema já representa 30% das transações e também não está livre dos golpes. A fraude que acontece no Pix é justamente assim, olha, eu clonei o celular de um familiar meu, de um familiar seu, e agora eu estou acessando, me comunicando com você, dizendo assim, olha, eu preciso de dinheiro imediatamente, mande para mim. Uma vez que você mandou o Pix, não tem mais volta. Né? Esse que é o detalhe da fraude. Se não tem mais volta, como é que faço para receber de volta se eu mandar para alguém conhecido ou um fornecedor? Ué, ele vai te devolver o dinheiro. Mas se é um fraudador, se é alguém que está com más intenções, é claro que ele não vai devolver, né? É claro que você não precisa abandonar essas facilidades, basta tomar alguns cuidados. Aquele cartão que tem o símbolo, a gente pode se proteger embrulhando ele, por exemplo, num papel alumínio ou colocando numa caixinha de metal. Outra forma fácil de se proteger, por exemplo, mas já não tanto, é se vocês tiverem 2 cartões com a tecnologia NFC. Aí a gente, colocando os 2 cartões juntos, a máquina ela vai perceber que tem o cartão, só que não vai conseguir ler, porque ela vai ativar 2 etiquetas com 2 códigos diferentes e aí ela vai dar a leitura de cartão inválido. Cuidado com os atalhos no WhatsApp, cuidado com os links e atalhos nos e-mails, tá? Cuidado com as mensagens. Maringá teve 4 medalhistas nas Paralimpíadas de Tóquio. 2 delas vieram da natação com as gêmeas Débora e Beatriz. Mais do que o laço fraterno, Débora e Beatriz são unidas pelo amor à natação. A modalidade, muito mais do que um esporte, foi a porta que permitiu às gêmeas trilharem o caminho da inclusão. Aos 12 anos, elas receberam o diagnóstico definitivo de deficiência intelectual, uma deficiência invisível aos olhos. Elas têm dificuldade no dia a dia com as coisas normais dela, de sobrevivência, desde lidar com dinheiro, contas, estudar, enfim. Então, são muitas dificuldades, só quem vive de perto entende. Coloquei na natação com a ideia do conceito de inclusão, para que ela tivesse espaço, para que elas pudessem fazer aquilo que toda criança da idade delas faziam, né? Mas o que era para ser apenas um meio de aprendizagem que unia o lúdico ao pedagógico se transformou em algo que poderia levá-las a piscinas ainda maiores. Em 2015, com índices extremamente favoráveis, veio a profissionalização, um desafio grande não só para elas. Desde que eu comecei a me inserir no movimento paralímpico, percebi o potencial delas, né?
pelos rankings nacionais, internacionais, então a gente sabia que elas tinham muito a evoluir e o potencial era grande. Os resultados da nova fase chegaram rápido, mas não como esperado. Beatriz disputou as Olimpíadas do Rio em 2016. Débora foi tirada da competição por uma apendicite. Comecei a nadar a seletiva do Rio. Eu já tinha baixado meu tempo mais ainda, né? De 1,25 eu fui para 1,23, né? De 1,28, 25, agora 1,23. E no meio disso eu tive uma apendicite, no meio da seletiva, eu comecei a sentir muita dor. Daí eu fui para o hospital, fiquei internado uns 3, 4 dias aí. Eu não imaginava mesmo, né, que eu ia, né, para uns Jogos Paralímpicos com 18 anos, nunca imaginei. Mas assim, quando eu participei da seletiva, que eu consegui o índice, foi aí que imaginei. Aí fui começando a ligar os pontos, que eu era capaz, fui começando a acreditar mais em mim. E em 2021, finalmente o sonho de disputar uma Paralimpíada juntas se realizou. E hoje elas exibem felizes as medalhas de bronze conquistadas nos 100 metros peito e no revezamento 4x100 nas Paralimpíadas de Tóquio. E essa medalha representa o meu técnico, meus pais, minha irmã que está aqui do meu lado há muito tempo comigo, até em casa, né? Representa a minha madrasta, até minha cachorrinha aqui, que está aqui junto. E, tipo assim, eu tenho vontade de quebrar ela em pedacinhos, porque cada um deles merece essa medalha. Agora, elas querem mais. Além de um bronze, vai vir uma dobradinha. Se Deus quiser, um prata e um ouro. Na pele, um desenho e uma frase que as impulsionam. Continuar nadando significa muito mais do que alcançar os melhores resultados dentro das piscinas. Para Débora e Beatriz, isso representa continuar superando as barreiras da vida, independente da limitação. Não desistam do sonho de vocês, principalmente quem é atleta, não desanimem, porque um sonho de vocês vão se realizar com certeza, um dia vai. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina já aponta que, por causa da pandemia, houve uma queda de 27 milhões de procedimentos em saúde, que são consultas, exames e também cirurgias eletivas. Para vocês terem ideia, aproximadamente 210 mil transplantes deixaram de ser feitos no primeiro momento da pandemia, entre março e dezembro do ano passado. Tudo isso porque o sistema de saúde precisou se readequar ao avanço do Covid-19. Atendimentos e procedimentos nas áreas de neurologia e cardiologia estão entre os que mais foram afetados. Uma quantidade muito grande de exames em pacientes de câncer também deixaram de ser realizados. Nas regiões Nordeste e Sul foram verificadas as maiores quedas, 31% no Nordeste, 99% no Sul, Alagoas com redução de 47% nos procedimentos em saúde, Piauí com queda de 45%. Amazonas, onde a redução foi de 38%, e Espírito Santo com 36% de encolhimento. Esses são os estados brasileiros que mais sentiram os impactos no sistema com o avanço da pandemia no Brasil. O alívio em 2021 é que a retomada avança também no sistema de saúde. O número de procedimentos eletivos registrado no primeiro semestre deste ano avançou 20% em relação a 2020. Foram 50 milhões no total. Em Portugal, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório nas ruas. A mudança começou ontem. Por lá, a lei que exigia o uso ficou em vigor durante 318 dias. Em terras lusitanas, já são 78% da população com o esquema vacinal completo. E assim, as restrições vão caindo pouco a pouco. No entanto, como ainda não é hora de descuidar o uso de máscaras, continua a ser exigido em espaços fechados, como prédios públicos, transporte coletivo, cafés e restaurantes. E a mudança nessa obrigatoriedade, claro, não foi unanimidade por lá. A Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública mantém a indicação de que a máscara continue a ser usada. Isso porque ela não previne apenas a contaminação por Covid, mas também pode evitar a gripe e outras doenças respiratórias. Na Serra do Mar do Paraná, o resgate de um homem de 28 anos que há quase uma semana estava desaparecido. Maicon William Batista partiu com um grupo no dia 6 de setembro, uma segunda-feira à tarde, para uma caminhada pelo Parque Estadual onde fica o Pico Paraná.
É um ponto tradicional para essas empreitadas dos montanhistas. O Pico Paraná é o ponto mais alto do sul do Brasil, são quase 2.000 metros de altitude. E até o ponto mais alto da montanha é uma longa caminhada de aproximadamente 5 horas. Mas no caso do Maicon, o grupo que ele estava saiu com destino a uma montanha vizinha, o Morro do Getúlio. E o grupo saiu de uma propriedade particular. Começou a aventura por uma trilha que não é oficial. Do Morro do Getúlio, Maicon decidiu ir sozinho até o Pico Paraná. Fora da trilha mais conhecida, faltaram registros importantes de que ele estava a caminho do alto da montanha. Sozinho, ele acabou se perdendo. O grupo que estava com ele esperou, mas no dia seguinte decidiu voltar. O grupo desceu a montanha e pediu ajuda. As buscas do Corpo de Bombeiros começaram na terça-feira, dia 7 de setembro. Na sexta, o apoio de voluntários com recursos importantes para uma varredura maior de área, a procura de pistas foi importantíssimo. Maicon, sozinho e perdido na montanha, acabou caindo de uma altura de 10 metros. Ele foi encontrado muito ferido, estava sem comida e com sinais de desidratação. Recebeu os primeiros atendimentos na montanha e, apesar da dor, ele conseguiu caminhar com a ajuda dos socorristas até o local, onde embarcou no helicóptero de resgate, quase uma semana desaparecido. Maicon Batista foi resgatado graças ao empenho dos socorristas do Corpo de Bombeiros e também dos voluntários. Não houve descanso até que ele fosse encontrado na montanha. Saúde e boa recuperação para o Maicon e o nosso reconhecimento e nossa admiração aos incansáveis socorristas que estão sempre de olho em quem se perde na montanha. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, orientou estados e municípios a seguirem as estratégias de enfrentamento à pandemia e o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro também destacou a importância da vacinação para a retomada da economia. Todos sabemos que a contenção da pandemia, por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rápido possíveis novas variantes e das medidas de higiene e saúde pública, são imprescindíveis para a retomada da economia global. No Brasil, até setembro, teremos a totalidade da população adulta vacinada com a primeira dose. E até o final do ano, posso assegurar a todos vocês que todos os cidadãos estarão completamente imunizados em nosso país. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta terça-feira. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Alguns países já estão vacinando crianças menores de 12 anos. No Brasil, ainda não há nenhum imunizante aprovado pela Anvisa para essa faixa etária. A tradição brasileira é das melhores. Ao longo das últimas décadas, as vacinas aplicadas aqui já venceram doenças como difteria, coqueluche, sarampo, paralisia infantil e muitas outras. O Programa Nacional de Imunização é um exemplo para o mundo. Ele formou profissionais que hoje estão na linha de frente da vacinação contra a Covid-19. Em todo o mundo, crianças e adolescentes representam apenas 0,5% das vítimas da Covid-19. Mas elas podem estar infectadas e contaminar outras pessoas sem que estejam sentindo qualquer sintoma. Alguns países já estão vacinando a partir dos 5, 6 anos de idade, mas aqui no Brasil isso só vai acontecer quando houver total segurança e autorização da Anvisa. A China já está vacinando maiores de 3 anos de idade. Israel imuniza a partir dos 5 anos crianças com comorbidades. Espanha, Canadá, Chile e Estados Unidos começam a partir dos 12 anos e ainda aguardam estudos que permitam ampliar a faixa etária. Quando se fala em vacinas, um dos critérios mais rigorosos analisados pelos cientistas é a segurança. E não há por que duvidar. No nosso país, o distanciamento é difícil para quem tem que trabalhar e usar o transporte público todos os dias. Mesmo assim, ainda que nem mesmo 1/3 da população tenha sido imunizada por completo, 94% das pessoas apoiam as vacinas, e com razão. O número de infectados, de internações e de óbitos está diminuindo. Nós temos uma ótima notícia para dar.
estamos chegando atualmente no menor número de casos de Covid e no menor número de mortes por Covid desde novembro do ano passado, de 2020, que foi o mês que teve o menor número de casos e o menor número de mortes durante toda a pandemia. E isso nós devemos a quê? Exclusivamente à vacinação, que está sendo feita no Brasil com grande sucesso, de uma maneira muito firme, muito consistente. Então, diante dessa comprovação, todos nós temos que estimular aqueles que não se vacinaram ainda, aqueles que tomaram a primeira dose, que tomem a segunda dose, e os idosos que já se vacinaram há mais tempo, que venham tomar a dose de reforço, como está sendo planejado pelo Ministério da Saúde. A vacina salva. Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira um decreto que obriga os revendedores varejistas de combustíveis automotivos a identificar de forma destacada e de fácil visualização a origem do combustível comercializado. A medida vale para os revendedores que vendem combustíveis de marcas diferentes da exibida nos postos de revenda. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a decisão flexibiliza a chamada tutela à bandeira, pondo fim às restrições impostas aos postos que optem por exibir a marca comercial de um distribuidor, ditos bandeirados, que eram proibidos de comercializar combustível de outros fornecedores. Cerca de 5 milhões de habitantes de Xiamen, no sudeste da China, foram colocados hoje em confinamento após terem sido detectados 32 casos de Covid-19 naquela que é uma das mais populosas cidades da província de Fujian. No total, a província de Fujian registrou 60 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo um assintomático. Análises preliminares citadas pela imprensa local indicam a presença da variante Delta entre os contagiados. A série de medidas inclui a suspensão dos serviços de ônibus, fechamento de vários locais públicos e o retorno das aulas online. Hoje, no nosso quadro sobre saúde, você vai ver que os gânglios linfáticos são órgãos de defesa do organismo. Logo, eles podem aumentar em função dos processos inflamatórios, infecciosos e cancerosos. Acompanhe. Doutor Paulo, fui perceber na minha região do pescoço, fui tocar, senti uma coisa dura aqui, que eu percebo que toco. Será que é minha amígdala que está inflamada? Que eu toquei no outro lado e não achei a mesma coisa igual. Pode ser minha amígdala? Tem que tomar antibiótico? Então, primeira coisa, nós não conseguimos tocar nas amígdalas na região do pescoço. Primeira coisa, a amígdala é aquela glândula que está lá na região da garganta, de um lado e de outro. Realmente, ela pode ter infecções, mas a gente não consegue tocar na região do pescoço. Mas eu estou tocando alguma coisa, doutor Paulo, o que pode ser então? Então, primeira coisa, pode ser várias situações, algumas delas normais e realmente algumas podem estar alteradas e aumentadas. Vou te contar as principais. A primeira delas é a tireoide, que fica bem na região aqui, embaixo do pomo de Adão nos homens, tá? Essa é uma situação. Se for nessa região, tem que investigar com o endocrinologista a tua tireoide. Outra situação, você fala mais na região lateral ou embaixo da mandíbula, que é esse osso aqui do rosto, pode ter uma glândula chamada glândula submandibular. É normal a gente tocar aqui e sentir essa glândula. Às vezes ela está aumentada de tamanho porque essa glândula submandibular ela produz saliva. Então, aquela saliva, o guspe que você sempre está com a boca não seca, né? Está úmida, é a produção da saliva. Tem de um lado e de outro. Tem pacientes que ela pode estar aumentada por uma inflamação ou presença de um cálculo, que é uma pedrinha, como tem no rim, pode ter nessa região também. Outra situação que é a mais comum de todas é uma linfonodomegalia. Já ouviu falar disso? Os linfonodos que provocam linfonodomegalia, ou seja, aumento dos linfonodos. Os linfonodos são as famosas ínguas. Imagina o linfonodo ou a íngua como se fosse um quartel-general que produzem soldados para combater uma inflamação ou uma infecção na região do pescoço, da garganta, da boca ou da região do nariz também. Se tem um quadro infeccioso, eles vão aumentar
de tamanho para produzir mais soldados. Por isso que pode ser sim alguma lesão de dente, de lábio, de garganta, de amígdala ou de nariz, provocar esse aumento que você consegue tocar aqui. Só que às vezes esse bandido, essa infecção, pode invadir o próprio linfonodo ou própria íngua, daí ser uma situação mais dolorosa, tá? Doutor Paulo, tá, entendi isso daí, mas pode ser câncer também? Não quero te assustar, mas pode ser. Qual a diferença de uma situação ou outra no simples toque? Primeira coisa, quando é um linfonodo normal, mais tranquilo, você toca aqui na região do pescoço nele e ele se movimenta com facilidade e parece que a espessura, como se fosse aqui, ó, bem molinho, fibroelástico a gente chama, não é nada demais. Quando é uma situação que a gente tem que se preocupar um pouco mais, você toca para tentar movimentar, ele não se movimenta, ele fica duro. E quando toca, parece o cotovelo, é duro, duro, duro. Daí é bem preocupante. Mas claro, não fique com essa situação na cabeça, procura ter um médico de confiança, pode ser um clínico geral, ou um pediatra se for criança, ou até um otorrinolaringologista, que é o médico responsável do pescoço, da garganta também, que ele vai te orientar e fazer um exame bem interessante, chamado laringoscopia, que é um exame que coloca uma câmera na garganta e vê a garganta por dentro. Faz um próprio consultório mesmo, principalmente em crianças de 7, 8 anos, assim em adultos também. Se for criança pequena, pode ser feito com a sedação no centro cirúrgico também, tá? Então tem várias causas. Primeiramente, não se preocupe, geralmente se for um linfonodo para um quadro infeccioso, mesmo após o quadro infeccioso, pode ficar ele presente por semanas e às vezes meses. Se você estiver com alguma dúvida, o otorrino, além desse exame que eu comentei com vocês, ele pode pedir uma ecografia, que é um ultrassom do pescoço, que ele vê o pescoço tudo por fora, igual ao ultrassom que tem na grávida para ver o bebê. Se for uma outra sugestão, alguma outra preocupação, ele pode pedir uma tomografia do pescoço ou até uma ressonância magnética também. Gostaram desse vídeo? Então espero que vocês tenham aproveitado também. Até o próximo vídeo. Tchau! 7 pessoas morreram após um avião cair hoje pela manhã em Piracicaba, no interior de São Paulo. A aeronave caiu em uma área de mata no bairro Santa Rosa e a explosão acabou dando início a um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, no avião bimotor estavam o piloto, o copiloto e 5 passageiros que seriam da mesma família. As vítimas foram carbonizadas e morreram no local. Ainda não há informações sobre a identificação delas. Ainda de acordo com os bombeiros, o avião saiu do aeroporto de Piracicaba com destino ao Pará e caiu logo depois, por volta das 9 da manhã, em uma área verde, ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. A área foi isolada para a perícia e a causa do acidente ainda é investigada. Os animais de estimação são sinônimo de alegria e, olha só, podem ajudar no tratamento da depressão. Confira na reportagem. Eles são fofos, carinhosos e têm muito amor para dar aos seus tutores. Sejam cães ou gatos, os animais, além de serem ótimos companheiros, também podem ser um excelente remédio no tratamento de diferentes doenças. Podem ajudar ainda a superar o luto e a separação de casais, como foi o caso da advogada Jamília Oliveira, que há 2 anos precisou lidar com a separação dos pais. Na época, o Bruce foi mais do que um melhor amigo. Eu penso que o Bruce chegou na minha vida na época certa. Os meus pais tinham se separado há pouco tempo, o meu irmão estava indo embora para outro estado e a casa precisava de uma energia diferente. O Bruce trouxe essa alegria pra gente e a nossa rotina mudou. Tudo para cuidar melhor dele, desse serzinho que nos traz tanto carinho e amor. Animais que fazem bem para pessoas de qualquer idade, mas que precisam ser conquistados para estabelecer laços afetivos e de amizade. Pois é, não basta só ter um pet e achar que está tudo resolvido. Que de fato vai ajudar as pessoas a liberar endorfina, né, a liberar dopamina, é de fato um relacionamento que você consegue construir com aquele animal. Os relacionamentos afetivos com os animais ajudam na produção e manutenção dos neurotransmissores, que estão relacionados ao bem-estar e, por isso, são peças-chave no tratamento de doenças mentais e físicas, como a depressão. Por isso que é essencial no tratamento da depressão ou de outros transtornos em geral, esse sujeito fazer atividade física, estar se relacionando com coisas que ele gosta, que fazem bem para ele. E no caso, os animais, né, porque eles moram com a gente, porque eles estão o tempo todo conosco, fazem com que seja
bem efetivo. Ter um pet exige dos tutores muita responsabilidade, já que eles precisam brincar, de atenção, de carinho, tempo para passear. Afinal, eles são parte da família. Existe ali durante 12 a 15 anos, em média, de uma responsabilidade intensa com o animal. Ele não é um objeto. Tanto é que nós não somos mais proprietários. O animal ele não é tido mais como objeto, né? Ele vai fazer parte daquela família. Nós somos os tutores, nós temos uma responsabilidade imensa sobre aquele animal, sobre a saúde dele, sobre a felicidade dele. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro marcado para amanhã. Até lá!